Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje estamos iniciando um novo trimestre e para mim é um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez, esta rica oportunidade que o Senhor tem nos permitido de estar aqui compartilhando com os irmãos um pouquinho da Palavra de Deus. E eu confesso que eu aprendo juntamente com cada um de vocês. Para você que está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter você aqui no meu canal pela primeira vez. Aos nossos irmãos que estão aqui semanalmente, Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho, pelos comentários, pelo feedback. Quanto mais você se envolve com o meu canal, mais o YouTube sugere o meu canal para outras pessoas. E acredito que foi assim que você chegou aqui no meu canal. Então, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer o carinho. Eu também confesso que eu sinto a falta dos irmãos quando eu gravo minha aula só em áudio, né? Parece que a gente não está se vendo e não está falando. Agradeço o carinho. Agradeço também Você chegou mais bonita, as férias te fez bem. Muito obrigada pelo carinho. Eu sei que isso é carinho de todos vocês. E eu quero perguntar e saber como foi o seu encerramento de trimestre. Aqui na minha cidade, em Curvelo, Minas Gerais, nosso pastor presidente é o pastor Zacarias Ferreira, um homem de Deus que abraça esse ministério do ensino, né, atuante em nossa escola bíblica dominical. Então eu quero que você me fale aqui nos comentários como foi o encerramento do seu trimestre. O nosso encerramento aqui foi maravilhoso, como todo trimestre tem sido. E nesse trimestre nós falamos sobre a estrutura da Bíblia. Então nós cobramos, né, dos irmãos quem poderia falar todos os livros da Bíblia de cor. E graças a Deus que eu falei, tive que estudar bastante para isso. Então assim, é muito bom estarmos em uma EBD todos os domingos. E neste trimestre nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso. Nós vamos destrinchar durante esse trimestre o Sermão do Monte. O que Jesus quis falar conosco, né? Ele falou para os discípulos e nós somos discípulos de Cristo também. Então ele fala com a igreja da atualidade. Então nós vamos estudar em minúcias todo esse Sermão do Monte durante este trimestre. Então fique atento, né? Leia bastante, pesquise bastante, estude bastante, para que você possa aprender, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E durante este trimestre nós vamos falar sobre os valores do reino de Deus. Nós vamos ver a diferença, que os valores exigidos por Deus em seu reino não são os mesmos valores que o mundo exige de cada pessoa, de cada cidadão. Nós vamos falar sobre a relevância, né, a importância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, como ele é importante. Este assunto vai trazer um despertamento espiritual muito grande em nossas vidas e seremos transformados mais uma vez. Então nós estamos crescendo, né, até chegarmos à estatura de varão perfeito. No tópico 1 nós vamos falar sobre a estrutura do Sermão do Monte. Nós vamos falar hoje nós vamos fazer uma visão panorâmica sobre este sermão, como é a divisão desse sermão. E aí então, durante o trimestre, a partir das próximas aulas, nós vamos falar em minúcia sobre cada um deles. Mas hoje nós vamos comentar aqui a respeito da introdução deste sermão, que está no capítulo 5, do versículo 1 a 12, e na próxima semana nós vamos falar também dentro deste assunto. Então, a base para nós estudarmos hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 a 12. Primeiramente, nós não faremos uma comparação com o Sermão da Planície registrado por Lucas, no capítulo 6, do versículo 17 ao 49. A maioria dos estudiosos, eles concordam que Jesus possa ter pronunciado este sermão por duas vezes distintas.
Outros têm a opinião de que é o mesmo sermão, porém com uma ótica diferente, né? Quando nós lemos em Lucas, Lucas acrescenta outras coisas neste mesmo sermão. Mas isso não vem ao caso aqui, nós não vamos tratar sobre a diferença destes sermões, né? Um está registrado em Mateus e o outro está registrado em Lucas. Nós vamos tratar aqui do Sermão do Monte, registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Em Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, nós estudamos sobre todo este sermão. Então, nós encontramos registrados nestes capítulos, que é o capítulo 5 a 7, nós encontramos, então, registrado o Sermão do Monte. Aqui, neste sermão, Jesus Cristo ele transmite seus ensinos morais, anuncia o estilo de vida a ser adotado pelos que se submeterem a Ele. Então, se eu quero fazer parte deste reino, se eu quero me submeter ao reinado de Cristo, eu tenho que obedecer todas essas leis que Ele deixa registrado aqui. Na verdade, são princípios éticos e morais para a Igreja de Cristo. Jesus ele aborda tópicos que são valores básicos, adotados e vividos pelo povo de Deus, e mostram que os valores deste mundo não levam à bênção. O que nos levam à bênção são os valores descritos por Jesus nas Escrituras Sagradas. Estas bênçãos são o que o mundo despreza. O mundo não quer esse tipo de bênção que a igreja almeja ou que Deus preparou para nós. O mundo ele quer outro tipo de bênção que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Estas bênçãos são que o mundo despreza, mas que Deus as considera preciosas. Mateus ele escreve que Jesus, depois do batismo, ele começou a pregar, abre aspas, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Deus, ele é, sobretudo, neste sentido, ele é soberano e ele rege todas as coisas em todas as eras. Ele exerce controle sobre todas as coisas. Nós, que somos súditos deste reino, devemos ter consciência disso. E nós temos o reino de Deus sobre 3 aspectos. No Antigo Testamento, Deus governava Israel. Ele era o verdadeiro rei de Israel. Nós sabemos que Deus, ele governa desde o princípio da criação todas as coisas. Mas nós estamos falando aqui no governo de Deus. Então, no Antigo Testamento, ele governava Israel, ele era o verdadeiro rei de Israel. E o povo de Israel era o seu reino, era aquele povo que Deus governava. Agora, já no Novo Testamento, Jesus é a cabeça da igreja e a igreja o seu corpo. Então, o reino de Cristo é a sua igreja. Então, o reino de Deus, ele estende-se a todos, mas ele dá especial atenção para o que é seu. Assim como foi no Antigo Testamento, assim é no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus prometeu, por meio dos profetas, que ele estabeleceria um reino eterno na terra e reinaria pessoalmente. Essa era a visão que o povo do passado tinha do governo de Deus. Jesus, ao anunciar o reino dos céus, é provável que ele tivesse em mente 2 aspectos importantes. Primeiro, ele anunciava a proximidade do reino escatológico, como prometido. Jesus estava dizendo que aquele reino escatológico estava próximo. Assim, este reino escatológico é um lugar geográfico que vai vir no milênio e, por fim,
depois que Deus julgar todas as coisas. Na literatura rabínica, reino não é lugar, é ação. Os ouvintes de Jesus, eles tiveram muita dificuldade, porque eles esperavam apenas o reino geográfico, físico, né? Um reino que seria tomado por força, com luta, com espadas, com guerra. Era esta visão que eles tinham de reino. E Jesus estava falando dos dois reinos, mas naquele momento ele estava falando do reino espiritual. O reino dos céus, ele expressa a ação divina rompendo no nosso universo. Segundo, Jesus também anunciava que o reino de Deus já havia chegado. Como um judeu ia entender isso? Então, com a presença palpável de Jesus, quando Jesus veio, ele trouxe a imagem do Pai, ele trouxe a presença de Deus aqui na terra. Então, com esta presença palpável de Jesus na terra, Deus envolveu-se pessoalmente na questão humana. A proximidade do reino de Deus que Jesus falara era representada na pessoa do rei prometido. Ele era o rei prometido. Jesus era o Messias prometido. Porque muitas pessoas hoje não acreditam, na volta de Jesus ou no reino de Jesus. Porque eles falam que há mais de 2000 anos Jesus prometeu este reino e ele ainda não chegou. Só que eles não sabem a diferença deste reino escatológico e deste reino espiritual, que já está aqui conosco, entre nós, no nosso meio, dentro de nós, desde quando Jesus veio aqui à terra. Então ele era o rei prometido, ele era o Messias prometido. Porém, Israel esperava um Messias político, devido à situação que eles viviam naquele tempo. Os ouvintes de Jesus, eles foram impactados com este sermão. Isso aqui era tudo muito novo para eles. Talvez para nós não seja, porque nós já temos familiaridade com o texto, já ouvimos diversas pessoas pregarem sobre isso. Mas naquele tempo era algo novo que Jesus estava trazendo. E isso causou impacto na vida daquela audiência de Jesus. Pois eles esperavam a intervenção de Deus somente no futuro. E muitos também serão impactados durante este trimestre por compreender que as bem-aventuranças é o estilo de vida que devem ter os súditos deste reino espiritual. Mateus, ele faz uma comparação. A superioridade de Jesus é em relação a Moisés, que leu a lei no Monte Sinai. Então, ele traz este contexto, para as pessoas, seus destinatários, a quem ele tinha escrevido, esse texto. Então, ele traz à tona o Sermão do Monte, Jesus no monte, como Moisés no monte leu a lei para todo o povo. Jesus, nesse sermão, ele intensifica a lei, que ela sai do plano exterior e o pecado é interiorizado no homem. Era um sermão desconhecido para os judeus, visto que eles tinham o pecado como algo exterior. E por este motivo impactou a sua audiência. Então, vou abrir um parênteses aqui e dar um exemplo. Para eles, o adultério só era adultério se houvesse a consumação do ato. Se a pessoa adulterasse no interior, na sua imaginação, no seu coração, até aquele tempo, não era pecado. Então, isso impactou aquelas pessoas. Os judaizantes, eles aguardavam um Messias político naquela era e aguardavam o reino de Deus no futuro. É um dos textos bíblicos, o Sermão do Monte, um dos textos mais pregados e mais mal interpretados, segundo alguns estudiosos. É um dos textos
mais famosos, muito simples, porém profundo ao mesmo tempo. Para ensinar, então, Jesus sobe aquele monte, se senta e as demais pessoas à sua volta para ouvir. Eles dizem que a acústica de lá, as pessoas que foram lá, dizem que lá tem uma acústica muito boa. Era habitual essa postura dos rabinos, se assentarem e as pessoas se assentarem também para ouvir. Isso era uma forma pedagógica deles ensinarem. O que Jesus exige então dos cristãos somente é possível de ser observado pelo poder da graça de Deus. Um homem sem esta graça, ele não consegue observar e obedecer, isso que Jesus traz de novo aqui no Sermão do Monte. Também assim, alguns estudiosos dizem que Jesus não estava no topo do monte, Ele subiu no monte, procurou uma planície e ali ficou com a sua audiência. Assim, o lugar certinho deste sermão, a maioria deles não afirmam, onde foi realmente este lugar que Jesus fez este sermão. O que Jesus exige então dos cristãos, somente pelo poder da graça de Deus nós podemos observar. Nós trataremos nesta aula apenas do início do sermão, dos versículos 1 a 12 do capítulo 5. Jesus aqui ele descreve o verdadeiro cristão e trata do seu caráter. O resto do sermão, a partir do versículo 12 ou 16, ele fala da conduta que brota do caráter. O arrependimento é a mudança de direção, é a conversão, a transformação de caráter que antecede a nossa conduta, porque o que somos determina a nossa conduta. Então, o nosso caráter, ele só é mudado a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e fazemos uma conversão e mudamos de direção. Então, no ponto 1, por que Sermão do Monte? Como o texto mesmo diz, Jesus sobe a um monte, se assenta em um local plano e ensina o povo. Ensinar fazia parte do ministério tríplice dele aqui na terra. Hoje, no local onde foi esse sermão, tem construído desde 1938 uma igreja. E nós vemos que todos os acontecimentos marcantes, na vida de Cristo e na história do povo de Deus, eles constroem uma igreja em cima daquele local. Então isso aqui não é novidade, eles terem construído também uma igreja no local, provavelmente onde Jesus falou esse sermão do monte. Então muitos acreditam que Jesus proferiu seu discurso na parte inferior do monte, em uma planície. Ele fica perto da margem do mar da Galileia, entre as cidades Tábiga e Cafarnaum. Aqui o nosso comentarista dá a latitude, da posição desse monte, mas eu não vou trazer isso aqui no nosso contexto, pois nós temos aí na nossa lição. No ponto 2, a estrutura do Sermão do Monte. Como ele é dividido? A estrutura aqui comentada é a partir da opinião de alguns estudiosos. Existem outras opiniões acerca da estrutura deste sermão, mas nós vamos ficar com essa aqui que nós temos na nossa lição. O que Mateus tinha em mente ao colocar este texto fora da ordem cronológica dos acontecimentos? Não se sabe ao certo. Porque quando Jesus faz esse Sermão do Monte, aqui ele fala para as pessoas, seus discípulos já haviam sido escolhidos, Então aqui Mateus ele troca essa ordem cronológica dos acontecimentos, mas nós vamos entender por que ele faz isso. Então, na verdade,
ele coloca em ordem o assunto tratado por Jesus no capítulo 4, do versículo 17 e o versículo 23, acerca do reino. E inclui um relato acertado sobre o assunto. O Sermão do Monte é um esboço de princípios que caracterizam o reino messiânico que Cristo anunciava. Mateus, ele apresenta Jesus como rei e mestre. O seu livro foi direcionado aos judeus de fala grega que viviam fora da Terra Santa. Então ele apresenta a genealogia de Jesus, atestando que ele era de descendência real. Perceba que estamos tratando da estrutura do Sermão do Monte e não do Evangelho de Jesus escrito por Mateus. O desdobramento, da narrativa envolve a genealogia e o cumprimento das profecias que falavam da vinda dele. Toda a estrutura, ela precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Então, primeiro, no Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7, ele fala sobre as bem-aventuranças. Depois ele fala sobre ser sal e luz. Terceiro, ele fala que Jesus é o cumprimento da lei. 4, ele fala sobre os atos de justiça. 5, ele fala sobre a declaração da sabedoria, de sabedoria. Então, é a chamada de Jesus para vivermos uma nova vida. O Sermão do Monte, ele traz essa mensagem para nós. É uma chamada, é um convite de Jesus para nós vivermos uma nova vida. No ponto 3, a quem se destina o Sermão do Monte? Para quem que Jesus falou? Ele era de fato para quem? O Sermão do Monte, ele é dirigido aos que escolherem serem discípulos de Jesus. Ali naquele tempo, ele estava falando para os seus discípulos. E hoje também, ele fala para aqueles que querem e são discípulos dele. Então, estão submetendo-se livremente ao rei. Neste discurso, Jesus explica aos seus discípulos daquela era e de todas as eras ou épocas o que significa viver como cidadão do reino dos céus. E, infelizmente, muitas pessoas estão dentro de uma igreja local, mas vivem não como cidadãos do reino espiritual de Cristo. Desejam as mesmas coisas que o mundo deseja. Paulo escreveu aos Colossenses que Deus em, abre aspas, Cristo, então que Deus em Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não é um lugar. Quando nós falamos deste reino de Cristo hoje, não é um lugar, um espaço geográfico, mas é uma posição. É debaixo, nós estamos submetidos, à autoridade de Cristo, do poder e do governo dele, nosso soberano rei. Este sermão não foi para os fariseus, não foi para os incrédulos, não foi para os não crentes, mas para cada discípulo individualmente. Jesus traz para cada um de nós, individualmente. No segundo tópico, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Que nós sabemos que muito crente não tem caráter, isso nós sabemos. Que muito crente vive de fachada, isso nós já sabemos. Está enganando a si mesmo, achando que está enganando a Deus. Nós temos que mudar enquanto há tempo. Caráter é o que define a personalidade de uma pessoa. Então, o caráter, ele é formado
Na criança, né, desde os seus 5 anos, ela já começa a formar o seu caráter. E o caráter, ele pode sim ser mudado. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquilo que nós éramos no passado, nós deixamos de ser. Então a nossa conduta é outra. Nós mudamos a nossa vida de direção. É um conjunto de características e traços relativos à nossa maneira de agir e de reagir. É um feito moral. Você muda totalmente, né, a sua conduta, a sua postura, quem você era, e hoje você é uma nova pessoa em Cristo. É um conjunto de qualidades e defeitos que determinam a conduta e a moralidade de uma pessoa. Isso nós chamamos de caráter. Não consta na Bíblia a palavra beatitude. Na forma latina, beatus. Ela significa apenas bênção, feliz, ser feliz. Em Mateus, a palavra bem-aventurado é Macarios. Esta forma de discurso, ela não se originou com Jesus ali no Sermão do Monte. Não era uma coisa que a sua audiência, estamos ouvindo agora bem-aventurado. Não, isso já era comum para eles, porque ele ocorre frequentemente nos Salmos e na literatura sapiencial do Antigo Testamento. E até mesmo os gregos, eles tinham esse discurso de bem-aventurança. Observem o Salmo 1. Abre aspas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Também nós temos o Salmo 32, o Salmo 41 e tantas outras passagens do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar essas bem-aventuranças e aqui também no Novo Testamento com Jesus. Não era estranho aquele tipo de discurso que Jesus estava tendo ali. O que era estranho para eles é que eles aguardavam a intervenção divina somente no futuro. E Jesus disse que o reino já está próximo. Então, eles ficaram sem entender do que Jesus estava se tratando. Jesus, então, neste sermão, ele estabelece um novo sistema de valores pelo qual as pessoas devem viver. Ele disse: eu não vim validar a lei, eu vim fazê-la cumprir. Mas quando nós lemos o Sermão do Monte, Jesus intensificou a lei. Para eles era muito fácil guardar os 10 mandamentos. Leis, costumes, preceitos, isso para eles era muito fácil. Mas o que Jesus traz agora, ali para eles, era diferente. Era muito mais forte. Era muito mais severo. E eles não estavam entendendo aquele discurso, né? Então, aquele sistema de valores que Jesus estava trazendo para eles ali, naquele tempo, era desconhecido deles. Os líderes religiosos, eles possuíam uma justiça artificial e exterior, com base apenas na lei: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Isso para eles era fácil de cumprir. Agora, o que Jesus estava exigindo era muito mais difícil. A justiça que Jesus descreve, porém, ela é verdadeira e essencial. Ela começa no interior, no coração de cada indivíduo. Eles preocupavam-se com os mínimos detalhes. Lembra do lavar das mãos? Dos copos? Pois é. Mas eles deixavam de cuidar do mais importante, o caráter. Jesus os chamou de túmulo caiado, justamente por este motivo. Os fariseus, eles ensinavam que a justiça era algo exterior, uma questão de obedecer a determinadas regras e preceitos. Você estava aqui com Deus. E ela poderia ser medida por orações, ofertas, jejuns. Nas bem-aventuranças é diferente. Apresenta um caráter cristão que flui
do seu interior. Então a nossa transformação, ela tem que começar de dentro para fora. Infelizmente, muitas pessoas têm até características exteriores de cristão, mas o seu interior está cheio de pecado. O ponto 2, o reino de Deus e seu caráter. Qual é o caráter do reino de Deus? O que Jesus, que valores morais e éticos que ele exige de nós em seu reino? O que seria na prática o reino de Deus? Já falamos, ele não é um lugar. É apenas uma maneira de dizer que Deus está no controle de tudo. Mateus ele usa a expressão reino dos céus e pelo menos 33 vezes aqui no seu livro. E aí encontramos somente aqui esse tanto de vezes, enquanto que Marcos e Lucas referem-se ao reino de Deus. O reino dos céus é a soberania de Deus, tanto uma realidade presente quanto uma esperança futura. Então, nós já estamos vivendo o reino de Deus espiritual, mas ele também é uma esperança futura para nós, geograficamente e literalmente. Jesus compara o reino de Deus a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, foi plantada, e assim como não sabemos como a semente germina, como ela cresce, mesmo eu estando dormindo ou acordada, essa semente ela cresce. Assim é o reino de Deus. Não sabemos como, mas hoje nós somos milhões espalhados pelo mundo, né? Jesus trouxe a semente do Evangelho e ele foi crescendo, e as pessoas tentando sufocar esse Evangelho, mas ele foi crescendo, crescendo. Ninguém vê como, mas quando nós vemos milhões de pessoas, culturas, né, que não conheciam a Cristo, foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Assim é o reino de Deus. Tem alcançado milhões de pessoas. É o poder da mensagem do Evangelho. Nós podemos falar de um reino presente e também de um reino futuro. Nas Beatitudes, Jesus fala do reino presente e do reino futuro. Em 2 ocasiões, Jesus afirma que o reino é no presente. Quando ele diz: aos pobres em espírito, o reino é deles. Aos perseguidos por causa da justiça, o reino é deles. E nas demais beatitudes, Jesus diz que o reino será, eles herdarão, eles terão. Então, tem promessas que já estamos vivendo no presente e tem promessas que elas serão apenas no futuro. Jesus ele fala do reino futuro quando ele afirma que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui ele está dizendo de um reino futuro. A expressão reino de Deus declara soberania de Deus. Talvez você pode ficar sem entender. Por que um escritor usa reino dos céus e outro escritor usa reino de Deus? No caso de Mateus, ele estava escrevendo para os judeus. E eles observam fielmente o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Por isso, ele usa, na maior parte, né, do seu livro, o reino dos céus. Esta é apenas a diferença, mas eles estão tratando do mesmo assunto. Este governo é na totalidade das nossas vidas. Deus ele é Senhor do mundo, no mundo e Senhor do nosso coração. Este reino, ele é espiritual e interior. Ele está no meio de nós, né? E ele está dentro de nós. Então Jesus está falando de um reino
espiritual e de um reino interior. E, portanto, não é um reino visível. Os judeus não aceitaram que escrevesse na cruz de Jesus que ele era o rei dos judeus, porque o reino que ele trouxe é um reino espiritual, um reino invisível. A salvação, ela traz diversas bênçãos espirituais. Nós já estudamos sobre cada uma delas, mas também traz bênçãos materiais. E aí nós passamos a obedecer a Jesus como Senhor em nossas vidas. Por isso o chamamos de Senhor. Se você não obedece a Cristo, aos seus mandamentos, aos seus princípios éticos e morais, nós não podemos chamá-lo de Senhor. Só podemos chamar de Senhor aquele que governa a nossa vida. A igreja também é a expressão do reino de Deus aqui na terra. Lembra que falamos que no passado Deus governava sobre Israel, que ele era rei, né, de Israel, então Israel eram os seus súditos. Hoje é a igreja, nós somos súditos de Jesus. Por quê? Porque ela é composta de pessoas regeneradas, arrependidas, transformadas de dentro para fora, e temos Jesus como Senhor. Então a igreja é a expressão do reino de Deus. Quando a palavra de Deus diz que tudo será purificado pelo fogo e que esta terra e estes céus não existirão mais e Deus fará tudo novo, nos dá a ideia de como é o reino de Deus e quão transformados precisamos ser. Na verdade, nascidos de novo, se quisermos fazer parte deste reino de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não levam a sério o Sermão do Monte. Outros acham ser inatingível o padrão exigido por Deus ou por Cristo no Sermão do Monte. É muito mais difícil do que obedecer aos 10 mandamentos. Alguns pensam ao contrário. O Sermão do Monte, ele é muito mais severo. Jesus intensificou muito mais os 10 mandamentos. Nós devemos lembrar que aqui no Sermão do Monte não há mandamentos a serem obedecidos como na lei. Não tem regras a seguir. É uma lei cristã. Então é mudança de vida que começa do nosso interior. O Sermão do Monte, ele descreve o caráter das pessoas verdadeiramente justas. Caráter este que se adquire quando caminhamos com Cristo. Terceiro ponto, os súditos do reino de Deus. Não é com uma vida de aparência ou de qualquer maneira, como eram os judaizantes naquele tempo, que alguém pode ser súdito deste reino. Súdito é quem está submisso à vontade de outra pessoa. E precisamos saber e compreender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Neste reino, a justiça ela é interior, depois exterior. Jesus ele faz um contraste entre os valores do reino e os valores do mundo. É difícil viver neste mundo sem sermos afetados por estes valores terrenos e que são adotados pela maioria das pessoas. Muitos associam estes valores mundanos com a autorrealização. Os valores de Jesus versus os valores do mundo. Os valores de Jesus: pobres em espírito. Valor do mundo: autoconfiantes, competentes e seguros de si.
Os que choram são valores de Jesus. Valores do mundo são caçadores de prazeres, hedonistas, isto é, vivem em busca do prazer pessoal. Então, para que sofrer? Humildes, valores do reino de Jesus. Valores do mundo, orgulhosos, poderosos, importantes. Valor de Jesus, fome e sede, valores do mundo, satisfeitos, práticos, bem ajustados. Valor de Jesus, misericordiosos, valores do mundo, justos aos próprios olhos, capazes de cuidar de si mesmos, puros de coração, valores de Jesus, valores do mundo, mentes abertas e liberais, adultos, valores de Jesus, pacificadores, valores do mundo, precisamos ser competitivos e agressivos, valores de Jesus, perseguidos por causa da justiça, valores do mundo, ao contrário, precisamos ser populares, adaptáveis, né? São pessoas que não colocam em risco sua situação de conforto. Se você deseja estas coisas, Jesus as condenou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, isso significa mais do que feliz. Como assim? Uma pessoa pode ser mais do que feliz. É o bem-estar máximo e a alegria espiritual exclusiva dos que têm parte na salvação do reino de Jesus. É quando nós estamos satisfeitos com tudo o que Jesus fez por nós. E isto é suficiente. No último tópico, nós vamos falar sobre somos bem-aventurados. Amém. Às vezes, as pessoas materialistas, elas podem olhar de fora e pensarem, abre aspas, que vida sem graça vivem os cristãos. Uma vida pobre, humilde, sem ambição, não sabendo eles que somos mais que felizes. Salvos em Cristo, somos mais que satisfeitos. É um estado de serenidade. As nossas atitudes, elas têm de ser coerentes com a ética do reino de Deus. Ouvimos muitos dizerem, ser crente como fulano, eu não quero ser. Nós devemos ser comprometidos com este reino espiritual, com os valores, com a ética deste reino invisível. Esta alegria e satisfação, ela não depende das circunstâncias exteriores. O mundo está caindo. O crente está dando glória a Deus, está cantando aleluia e confiante em Deus. Então, a nossa alegria não depende das circunstâncias exteriores. Ninguém será salvo se obedecer, entre aspas, ao sermão do monte. Ele não é como os 10 mandamentos que você pratica somente no exterior, não. Este comportamento deve ser um estilo de vida daqueles que são governados por Cristo, que pertencem a Ele. Assim como o fruto do Espírito são virtudes produzidas em nós pelo Espírito Santo, a justiça aqui citada por Jesus. Somente os que se arrependeram e nasceram de novo podem praticá-las. Bem-aventurados os pobres em espírito. São os humildes, são os dependentes exclusivos da graça de Deus. Sabem que são falidos espiritualmente e fisicamente sem ela. Sem a graça de Deus, não somos nada. São aqueles que têm consciência que necessitam de Deus. Não é uma falsa humildade. São pessoas que não são autossuficientes. Somos carentes de Deus. Bem-aventurados os que choram, não por suas perdas ou de tristeza
ou por causa dos seus problemas, mas choram por terem certeza que longe de Deus estamos arruinados. É choro de arrependimento dos pecados, é abandoná-los. Não é um choro de remorso do mundo, como de Judas Iscariotes, que é a tristeza do mundo, mas a tristeza que vem de Deus, que gera vida, como no caso de Pedro. Os que choram serão consolados. Jesus, ele é o nosso consolador. Há uma promessa futura, né, que nós seremos consolados por ele. Bem-aventurados mansos ou pobres, eles herdarão a terra. Fala da nossa atitude com o próximo, ser flexível e receptivo. Não é fraqueza, é poder sob controle. Jesus foi a pessoa mais mansa que a terra já conheceu. Também, né, a Bíblia fala a respeito de Moisés. Mas também ele indignou-se justamente com cuidado com Deus e com as pessoas, né? Esse ser manso aqui não é você ser bobo e deixar as pessoas passar para trás, né? Não, Jesus, ele era mais manso da terra. E ele chegou no templo e quebrou tudo. Mesmo que sejamos ricos aqui, nós temos consciência que esta prosperidade material, ela é passageira e aguardamos a terra prometida para nós, os salvos. Os famintos e sedentos de justiça serão fartos. Esta necessidade é a que temos de Deus. Devemos ter fome de Deus, fome da sua palavra e da sua presença, e sede também. Não é a justiça praticada por nossas mãos, mas é aquela que vem de Deus. Aguardamos a justiça divina, né, onde ele vai julgar o pecado da humanidade. A promessa é vindoura. Então, nem toda recompensa da justiça é imediata. Então, nem tudo vai acontecer agora. Esta promessa é para o futuro. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não manipulamos a Deus por isso. Vou fazer e Deus também fará por mim. Em Cristo alcançamos misericórdia e então partilhamos com as pessoas a mesma misericórdia. Abre aspas, a misericórdia no reino. Eu li isso e gostei muito, falei, vou levar para os irmãos. A misericórdia no reino é como o dinheiro na economia. Só quando está em circulação faz o melhor. Então nós precisamos deixar que a misericórdia circule, né, no nosso meio. Assim como nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós também possamos retribuir misericórdia para com as pessoas. Bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. Quer dizer, puro, cerimonialmente puro ou moralmente puro. Para os judeus, o coração é mais do que o lugar das emoções. Também era o lugar das atividades espirituais e intelectuais. Era a pessoa interior. E esta promessa, ela alude ao Salmo 24, em que diz que os limpos de mãos e puros de coração subirão ao monte do Senhor. Não significa um coração sem pecado. É muito difícil, mas um coração que não está dividido entre Deus e o mundo. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Paulo escreveu que nós recebemos o ministério da reconciliação. Assim como fomos reconciliados a Deus por intermédio de Cristo, devemos levar as pessoas à mesma reconciliação e também promover a paz entre as pessoas e não ao contrário.
tudo que pode causar discórdia entre as pessoas, nós devemos evitar, principalmente a fofoca. Nós temos o Evangelho da paz. A santidade, ela é muito mais importante do que a paz. Como assim? Nós não podemos fazer concessão ao pecado e não podemos ser contenciosos quando nós lutamos pela fé. Então eu não posso fazer de tudo para que haja paz no ambiente, né? Então eu não posso fazer concessão ao pecado para que haja paz aonde nós estamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Devemos ser injustamente acusados ou falsamente. Não podemos ser culpados deliberadamente. Se eu errei e eu estou sendo culpado por isso, perseguido por uma coisa que eu fiz, eu não estou incluído aqui nessas bem-aventuranças. Se levarmos uma vida devota, a perseguição virá, de um jeito ou de outro. Paulo escreveu: aqueles que querem piamente servir ao Senhor padecerão perseguições, porém somos recompensados. Temos a presença de Cristo, estamos sobre o reinado de Deus e teremos uma recompensa no céu. Nosso galardão, ele será grande se suportarmos as perseguições, as calúnias que são feitas, né, a nosso respeito. Nos perseguem na família, no trabalho e às vezes até na própria igreja que congregamos, nós somos perseguidos. Mas não se escandalize com isso. É resultado da nossa fidelidade. Continue fiel e você receberá o seu galardão. A verdadeira felicidade, ela não tem a ver com as realizações que nós desejamos aqui. Dinheiro, poder, status. A verdadeira felicidade é quando estamos prontos e amamos nossos inimigos, aos que nos odeiam, aos que nos perseguem, aos que nos maldizem. Quando fazemos o bem para estas pessoas, para aquelas pessoas que nos odeiam, e oramos por eles. Esta é a ética do reino de Deus. Este é o padrão exigido para aqueles que almejam o céu. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Estamos começando um trimestre maravilhoso. Vai ser uma bênção este trimestre. Então, se você gostou desse comentário, dá um curtir aqui. Eu vou deixar uma tag, se você quiser adquirir esse comentário em PDF. Vou deixar aqui por alguns minutinhos para você anotar como que você faz para adquirir este comentário em PDF. Apenas para facilitar na sua aula. Ninguém é obrigado a comprar este comentário. Compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações. Depois ative novamente. Você continuará recebendo as minhas aulas semanalmente. Quero mandar um forte abraço a todos vocês que estão aqui todas as semanas, que comentam nas minhas aulas. Muito obrigada por tudo. Somente Jesus pode retribuir, né? Carinho. Eu não consigo retribuir o carinho, né, que vocês têm por mim, pelo meu canal, mas eu creio que o Senhor Jesus irá retribuir cada um de uma maneira muito especial. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.